Salve, salve, galera! Boa noite para todos vocês. Chegando nesse sabadão para atualizar algumas informações do Flamengo sobre o volante Alan, sobre o Felipe Luiz e os alertas para o jogo amanhã contra o Vitória. Vou trazer aqui a provável escalação do nosso adversário e da nossa equipe, Felipe Luiz, que deve ir com força máxima. Falaremos também sobre as declarações do José Boto, e o José Boto basicamente descartando o Andréas, né? O Flamengo não vai atrás desse meio-campista. Ele falou muito sobre características. Também abordaremos aqui alguns assuntos do Sub-20. Então, você que está chegando nesse sábado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa o like, é fundamental. Se inscreva aqui no Visão Rubro-Negra se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho e compartilha. Manda para os amigos, manda para geral. Recomenda aí para todo mundo. Lembrando a todos vocês que tem uma novidade muito boa chegando no Visão, mas aguardem, segurem o coração. Acho que vocês vão curtir bastante. Vai aumentar a nossa interação e é um aplicativo muito maneiro, só que daqui a pouco eu trago detalhes para vocês, tá bom? Vamos lá primeiro para as notícias, começando pelo Sub-20. O Kleber dos Santos oficialmente foi desligado e o Flamengo comunicou, inclusive isso nas redes sociais e pela imprensa, que ele não faz mais parte da comissão técnica da categoria. Ele até revelou muita surpresa com essa demissão, lamentou a forma como foi conduzida e tratou que era muito grato dessa relação que construiu com longa data, está entristecido, né, com a forma como foi conduzida e tratado pelo atual gestor do clube, e ele disse que depois do título da Libertadores, ele foi chamado no CT para conversar, até se ofereceu para uma nova função, mas tempos depois o RH simplesmente comunicou o desligamento dele sem justificativa, né? Então essa foi a fala do Kleber dos Santos. Como já pontuamos, desejamos aí muita sorte ao Kleber dos Santos, independente do que aconteça, que ele tenha muito sucesso em outro lugar, porque ele é um cara competente, talvez não tenha a cara do Flamengo, mas é um cara competente. E ainda falando sobre o Sub-20, o Flamengo que venceu de 2-1 do Fluminense no último jogo, gol do Lohan e tudo, né? O Nuno Campos vai assumir uma tarefa de trazer aquele Lohan de volta. Então, espero que o nosso novo técnico, o cara português, consiga colocar a cabeça do Lohan no lugar, consiga fazer a qualidade dele prevalecer. Ainda trazendo informações, o jogo Flamengo e Vasco, que estava ali indefinido o local, foi confirmado, será no Maracanã, tá? No Maracanã, é a 5ª rodada no Maracanã, às 6h30 da tarde no domingo. Então, ficou decidido entre as diretorias, segundo o Venê, que 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo, e tá tudo certo, tá? Isso no jogo de ida, isso no jogo de volta. Então, só para deixar claro que não teremos mais problemas com relação a esse ponto. Sobre o jogo de amanhã, antes de trazer mais falas aí também do José Boto, o Eric Pugay e o Luiz Araújo, eles disputaram 90 minutos contra o Tátira, e o Léo José trouxe a informação que possivelmente não joguem a partida inteira contra o Vitória. O Cebolinha também não vai ter uma minutagem controlada, e o Flamengo está muito de olho nessa questão de desgaste, de lesões musculares que vem acontecendo nesses últimos meses. O José Boto, ao ser perguntado ontem, numa entrevista ali para alguns colegas de jornalismo, ele disse o seguinte: a lesão faz parte do futebol. Há vários tipos de lesões, mas as lesões que temos tido até agora não são uma coisa que me preocupa tanto, porque na Europa, quando se faz uma pré-temporada, há sempre muitas lesões. O jogador vem, tem que se condicionar, e eu tenho uma teoria diferente. Vamos ver se tenho razão ou não. Eu acho que agora, com a quantidade de jogos, os jogadores vão ficar mais preparados para terem menos lesões. Essa foi a declaração do José Boto ao ser perguntado sobre essa quantidade de problemas físicos, né, que o Flamengo tem passado. Além disso, numa conversa informal ali também com o GE, foi deixado muito claro que o Flamengo teve menos de 24 horas para enfrentar o Deportivo Tátira, que o Flamengo teve pouco tempo também para poder se preparar como gostaria, mas tem ciência que essa maratona pousou ontem, né, na capital baiana, Salvador, para esse jogo contra o Vitória, e só vai ter hoje de treino, ou só teve, na verdade, né, hoje de treino, visando aí toda essa preparação. E eu vou colocar para vocês aqui uma provável escalação do Flamengo para logo mais, tá? Claro que pode ter mudança, o Felipe Luiz está um pouco misterioso, né? Ele anda um pouco misterioso do que ele vai colocar em campo, de qual time que vai assumir essa responsabilidade, enfim. Tanto que na Libertadores era 8h20, 8h30, e a escalação nem tinha saído. Eu acho que ele aprendeu muito com o Jorge Jesus essa questão, tá? Lembrando que, mais uma vez, o José Boto reforçou
aquela famosa blindagem para o elenco do Flamengo. E ele deixou bem claro, cara, tem que ter distração zero. Eles precisam estar totalmente focados naquilo que é a sua função. Quero que as pessoas trabalhem com o máximo de concentração e o mínimo de distração. Essa foi a fala, tá, do José Boto a respeito aí dessa blindagem que ele tem feito aqui para todos os jogadores. Segundo algumas notícias de bastidores e dando os créditos aqui também à imagem do Coluna do Fla, existe essa provável escalação com Rossi, Léo Ortiz e Léo Pereira sendo mantidos, até porque o Danilo ainda está no processo aí do departamento médico, Wesley e Alexandro voltando, né, para a dupla aí de laterais, Pulgar e Gerson. Então, Gerson assumiria essa função de segundo volante e o Nico ficaria no banco. Arrascaeta voltando para a criação. Plata para a ponta direita. Luiz Araújo, que pode jogar, mas não o jogo todo, como eu falei para vocês, pela minutagem alta, começando pelo lado esquerdo, que eu particularmente não curto muito. E Bruno Henrique centralizado, tá? Essa é a provável escalação do Flamengo contra o Vitória. Não é a escalação que mais me agrada, mas não é nenhum absurdo e dá para você buscar um triunfo fora de casa lá no Barradão, tá? Falando sobre o Vitória, em meio também a essas maratonas de jogos e com resultados até ruins nas últimas partidas, o Carpini deve promover aquelas mudanças, segundo o GE. Ele antecipou que o Eric tem boas chances de começar com o time titular, antecipou também que pode vir com 3 zagueiros e deixou claro que ainda não conta com Renato Kaiser nesse domingo. Renato Kaiser foi um cara agora recém-contratado para a equipe baiana, tá? Então ainda está passando por uma recuperação de uma lesão na coxa, não tem condições nem de estar relacionado. Com isso, uma provável escalação do Vitória amanhã é Arcanjo no gol, ou Gabriel, mas acho que vai ser o Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter e Edu, Zé Marcos e Hugo, Ricardo, Baralhas e Mateuzinho, e no ataque Eric e Janderson. Possa ser que o Wellington Rato também apareça aí, né, no ataque para dar aquela famosa velocidade. O Wellington Rato tem essa característica muito comum. O Vitória, ele ainda não tem um padrão de jogo, porque o time mexe muito na parte tática e mexe muito nas peças. O Carpini ainda não encontrou aquele time ideal. Tá 7 jogos sem vencer, tem um esquema tático com muitas alternativas, às vezes vem no 4-4-2, às vezes vem no 5-2-3, às vezes vem no 4-3-3, então não tem um esquema tático simplesmente definido, vai depender, né, do início do jogo amanhã. Eu não me surpreenderia deles virem com uma linha de 5, parecido com o que aconteceu com o Bahia, na final agora do Campeonato Estadual, justamente porque é o Flamengo. E o Flamengo tem aqui, por exemplo, Gerson, Arrasca, Plata, Luiz Araújo, Bruno Henrique, são caras perigosos, são caras de muita velocidade, então eu não ficaria surpresa com essa postura do Carpini, tá? O time do Vitória hoje, até dentro da nossa escalação, ele traz um conceito de pressão ao portador da bola. E isso acontece até mesmo aquela famosa pressão ao goleiro adversário. Muitas vezes sobem com 6, com jogadores que são fisicamente mais privilegiados, né? Eles têm muito esse jogo físico. Não é a questão bem do Flamengo, a gente já é mais questão técnica. O Flamengo não faz a mesma pressão que o Vitória, temos uma pressão mais individual. O Vitória vai encaixando ali em alguns setores, mas gosta dessa marcação alta, principalmente em casa. No final do Baianão, eles com essa formação de 5-2-3, né? Vindo dessa forma de jogar, até um pouquinho mais fechado, tentando segurar o time do Rogério Ceni, eu percebi que eles deram muito espaços na segunda linha, que geralmente tem 2 homens acompanhando. E esses 2 homens aqui, como a gente pontuou, pode ser o Ricardo e o Baralhas, né? Porque o Mateuzinho às vezes faz a linha de 3 à frente com 2 atacantes. Então, o Ricardo e Baralhas fica às vezes sobrecarregado na marcação. E quando só tem 2 homens acompanhando, 5 atrás, 2 homens acompanhando à frente, que é uma das possibilidades, o Flamengo pode conseguir fazer aquelas famosas jogadas entre linhas com inteligência, ainda mais tendo o retorno do Gerson e o retorno do Arrascaeta, que são 2 caras diferentes, são 2 caras cérebros inteligentes o suficiente para saber se movimentar de frente e de costas quando for necessário. Amanhã nós podemos ver o Rossi fazendo saídas mais longas. A gente fala muito de saída de pé em pé, né, entre zagueiros, entre volantes, mas saídas longas do Rossi não vai me surpreender, justamente porque o Vitória sobe um pouco a marcação e deixa muito espaço lá atrás. E o Vitória tem tomado gols assim recentemente.
com uma certa frequência, mostrando muita dificuldade. Foi assim contra o Bahia, foi assim na Sul-Americana, também numa bobeada, teve um lançamento, depois erra na saída de bola, o time adversário acaba aproveitando, foi assim contra o Juventude também. Então tem muita dificuldade, bate muita cabeça com relação a essas bolas longas. E a gente sabe que se tem um cara aqui, dois caras que adoram fazer essa casquinha, pode estar na equipe titular. Bruno Henrique e Plata. Bruno Henrique e Plata se antecipam bem nesse meio, quando há uma movimentação das peças, faz aquela casquinha para alguém na frente pegar naquele famoso facão e sair de frente para o goleiro Lucas Arcanjo, que é o goleiro adversário. Então, amanhã é uma boa possibilidade esse tipo de jogada, tá? E como o time do Vitória, ele está sem uma coordenação, a marcação alta do Flamengo, ela deve funcionar. Eles têm uma saída de bola muito complicada, toda atrapalhada, com muitas fragilidades e tem concedido muitas oportunidades de gol ao adversário. Informação essa aqui, tá? Até dando os créditos para o Victor do falso 9. Então, como eles têm muita dificuldade nessa saída de bola, amanhã é dia de Bruno Henrique morder, Luiz Araújo para cima, Plata pressionar, Rascaeta, Gerson subir também, porque na hora que o Flamengo recupera, com esses caras que estão voltando descansados depois desse desgaste físico apresentado, e com esses caras que possivelmente estarão inteiros para um campeonato que é prioridade, que tem um peso 4, a nossa expectativa é que o Flamengo jogue com força total, é que o Flamengo consiga fazer essa pressão e pode sair gols assim, tá? Com aquela famosa narração. Ih, o Vitória se atrapalhou na saída, tá batendo cabeça os jogadores, olha o Flamengo chegando. Então, o Flamengo pode fazer os seus gols amanhã dessa forma também. Uma notícia boa até das possibilidades que o Filipe Luís pode colocar no segundo tempo, talvez adiantando o Gerson e colocando ali um outro volante, ou até mesmo tirando o Pulgar. E aí, para botar um outro cara, existe hoje o Alan como a primeira opção do Filipe Luís. O Everton Araújo ficou como a segunda, e se o Jorge não chegar, o Everton Araújo, na minha opinião, poderia ser negociado, porque vai ficar mais difícil a vida para ele. E o André Rizek, do Sport TV ontem, falou que o departamento de futebol do Flamengo se reuniu com o Alan para passar confiança ao jogador. O objetivo principal dessa conversa foi fazer com que o nosso camisa 21 não se sinta pressionado pelo valor que foi pago, pelo valor que foi investido quando tirou ele do Atlético Mineiro, e para que ele não fique abalado com a quantidade de críticas que vai acontecer, né? No Flamengo é uma pressão constante para ele poder focar no futuro dele com o manto sagrado. Então, ele recebeu esse abraço, né, vamos dizer assim, da diretoria, para ele tentar jogar o mais solto possível. E, para mim, o Alan entrou muito bem no jogo da Libertadores. Se o Pulgar fica ali 60, 65, 70 minutos para não ficar o jogo inteiro, eu acho que o Alan consegue entrar e corresponder mais uma vez dentro da confiança e do futebol dele. E eu vejo que, de fato, ele está muito mais focado. O Alan voltou diferente nessa temporada de 2025. Quero saber, galera, a sua opinião, tá? Sobre essa escalação, se você concorda. Quero saber sobre o time do Vitória, o seu placar, coloque aqui abaixo nos comentários, tá certo? O José Boto também abordou ontem a respeito do Andréas. Ele foi perguntado, né, sobre a possibilidade do Flamengo ir atrás desse meia, e em entrevista exclusiva ao Flazoeiro, ele disse o seguinte: não é o meia que estamos procurando. Ponto. José Boto foi muito direto, lá português, né? Muito direto. Não é o meia que nós estamos procurando. Então, para aquele que estava muito contra a vinda do Andréas, pode comemorar. Ele não será contratado, pelo menos enquanto o José Boto estiver no comando dessa direção. Porque na visão do nosso dirigente, o Andréas hoje ele é um 8/10. Só que ele quer um 10 de ofício. Ele quer aquele cara muito mais próximo do Arrascaeta. E aí o Andréas necessariamente não se encaixa 100% às características do Arrascaeta. Apesar de saber que um cara dessa função hoje também não está fácil de encontrar no mercado. Então, o scout do Flamengo vai ter que fazer um trabalho muito detalhado. E mais um detalhe também, tá? Para tirar ele do Furla, o Flamengo precisaria de 20 milhões de euros, além de um salário alto, porque ele recebe 5 milhões de euros por ano e recebe um salário de 2 milhões e pouco, mais ou menos, por mês, se não me falha a memória. E o Flamengo nem arcaria com algo próximo, tanto no investimento quanto também nos seus vencimentos. E, de fato, 20 milhões de euros pelo Andréas hoje, com todo respeito ao jogador, eu acho que ele é um cara que poderia voltar, dar a volta por cima, já falei sobre isso aqui em outras lives, mas não vale 20 milhões de euros. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. O Flamengo vai atrás de um outro meio-campista e fica aí a dúvida, né? Quem será esse nome procurado no meio do ano, tá bom, galera? Lembrando que amanhã, 11 horas da manhã, estarei na S1 Live, lá a gente vai trazer informações e o pré-jogo completo
com a nossa bancada. Lá eu vou destrinchar mais ainda esse Vitória e esse Flamengo. Amanhã à noite tem um pós-jogo aqui no Visão Rubro-Negra, então todos já estão convidados, tá? Por volta das 8h20, 8h30, o nosso pós-jogo aqui começa pontualmente. Então, ativa o sininho, não se esqueça, deixa o like, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e um abraço, tá? Fiquem aí, fiquem aguardando, que tem uma novidade muito boa chegando no canal Visão Rubro-Negra. Um ótimo sábado para todos vocês.